Lucas 5, verso 1. Você quer ler? Lucas 5, verso 1. A conhecida pesca maravilhosa. Nós vamos ler até o verso 11. E nós vamos mergulhar hoje nesse relato do Evangelho de Lucas, tá? Nós vamos ter o 11. E aconteceu que em um determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genesaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou, junto à beira do lago, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda e não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram uma enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante do tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Deixa marcado aí, hoje nós vamos mergulhar só nesse texto. E eu não sei se você sabe, aí na sua Bíblia deve ter um título também, talvez seja também Pesca Maravilhosa ou a Pesca Milagrosa. Mas esses títulos que estão aí, eles não fazem parte do original, né? Esses títulos quem colocou foram os tradutores, aqueles que traduziram depois, para ir separando por trechos e tal. Mas eles, na maioria das Bíblias, têm esse título, a Pesca Maravilhosa, onde o foco principal é o quê? Qual é o foco principal? Os peixes. A pesca. Eu dava por título a pesca maravilhosa. Só que aqui nós temos alguns ensinamentos muito interessantes e a gente vai começar vendo lá bem no comecinho. Pedro aqui ainda nem era discípulo de Jesus. Ele conhecia Jesus, mas não era discípulo, não tinha assim esse lugar, esse posicionamento ainda. Então Jesus está lá ensinando nas margens do lago da Galileia, ou desse aí que diz o mar de Genesaré, é o mesmo lugar, o lago de Genesaré. E aí, como ele vai sendo pressionado, ele olha, tem lá os 2 barcos. Os pescadores já tinham trabalhado a noite inteira, não tinham pescado nada, já estavam lavando as redes, já estavam encerrando o serviço. E aí Jesus chega e pede para usar um desses barcos. Pedro, embora estivesse cansado, sendo ele um dos donos do barco, vai estar lá no outro lado da rua, lá. Cede para Jesus usar. Jesus senta no barco, fica ali ensinando e tal. E aí termina, o pessoal vai embora, fica só Jesus e os pescadores. E aí temos nesse trecho, né, Jesus diz para ele: vai lá, larga, lança a rede e tal, faz assim, assim, assim. E aí Pedro diz assim: Pedro não confiou muito nas habilidades de pesca de Jesus, né? Porque
Pedro era um pescador habilidoso, e ele sabia que a melhor pesca era no horário da noite. Então Jesus pega lá, sei lá, no final da manhã, e ele diz: vai lá e joga a rede. Aí Pedro diz: mas a gente pescou no dinheiro e tal, não tem nada. Mas já que o Senhor está falando na sua palavra, eu vou lá e vou fazer isso. E aconteceu uma pesca maravilhosa, 2 barcos cheios, quase afundando, uma pesca extraordinária. Primeira coisa que a gente aprende aqui, seja generoso. Se você tem, Pedro podia ter dito assim: mas eu estou cansado, eu não vou sujar o barco de novo, já estava limpando as coisas. Aí você sabe, está sujo, vai entrar terra para tudo o barco, enfim. Ele podia ter dito: não, meu barco não, já está tudo limpo e não sei o que. Mas ele cede um favor para Jesus, ele presta um favor, ele faz alguma coisa para Jesus. Então, talvez, eu não sei como é que as coisas são na sua cabeça, no seu coração, como é que você é quando alguém te pede um favor. Você é daquele que dá uma desculpa: não sei o quê, porque hoje eu estou cansado, porque não dá, porque... Ou você é como Pedro, que prontamente se dispõe a fazer alguma coisa, a prestar o favor que está sendo pedido. Pedro cedeu o barco para Jesus. Essa é a primeira coisa. Primeiro, seja generoso. Se alguém te pedir e você puder, faça alguma coisa. Se alguém te pedir alguma coisa e estiver no teu alcance, vai lá e faça. Faça de bom grado, de bom coração, faça como a palavra de Deus diz, faça como para o Senhor. A segunda coisa que Jesus ensina: vocês sabem por que Jesus mandou Pedro pescar? Por que Jesus disse para ele: vai lá agora e lança a rede? Você tem ideia por que Jesus fez isso? Queria fazer um milagre, realizar um milagre para mostrar o poder. Pode ser, tem mais. Por que Jesus fez esse milagre? Por que Jesus mandou ele ir pescar? Quem tinha uma dívida? Pedro tinha uma dívida? Você assistiu, deixou assim, né? Pedro tinha uma dívida. Mas o que mais? Mas por quê? Vamos lá. Pensa. Por que Jesus, tendo sido socorrido, favorecido por Pedro, por que ao final ele diz para Pedro: agora vai lá, lança nele, assim, assim, assim? Por quê? Para retribuir o que Pedro fez por ele. Para retribuir o que Pedro fez por ele. Então, se por um lado você precisa aprender a ser generoso, a estender a mão, a fazer alguma coisa quando alguém te pede, e quando alguém faz alguma coisa por você, quando alguém te estende a mão numa hora que você precisa, quando alguém está precisando de algo e você agora é a pessoa que chega e que ajuda, enfim, presta um socorro, faz alguma coisa em favor dessa pessoa. Você é a pessoa que foi beneficiada, você é a pessoa que foi socorrida, você é a pessoa que foi atendida. Qual é a tua atitude? O que Jesus ensina que a gente tem que fazer? Jesus ensina que a gente tem que retribuir. Jesus ensina que a gente tem que ser grato. Você já não fez alguma coisa por alguém e a pessoa age assim como se você tivesse a obrigação de fazer por ela alguma coisa? Você precisava de alguma coisa e aí
a pessoa precisava de alguma coisa, daí foi lá e fez e tal, você foi lá, socorreu, enfim, fez alguma coisa. E aí a pessoa olha assim e fala assim, não fez mais do que obrigação. Fez o que tinha que fazer mesmo, tinha que fazer. Você entende? Não existe o quê? Gratidão. Não é grato. A pessoa estendeu a mão para você, a pessoa te socorreu, a pessoa te ajudou, enfim, a pessoa fez algo por você que você estava precisando, e aí você às vezes diz assim, obrigado. Dá um obrigado meia boca, assim, que nem aquele primeiro sim ali que saiu antes. Um obrigado assim, michuruca. Não há um agradecimento, não há uma retribuição. Você simplesmente não faz nada. Você recebe aquele socorro, você recebe aquela ajuda, mas é como se a pessoa fizesse porque tem obrigação de fazer. Você não sabe agradecer, você é ingrato, você tem ingratidão no teu coração. Você tem que se converter e aprender a retribuir o que fazem por você. Aprender a retribuir quando uma mão se estende para você. Porque as pessoas não têm obrigação de fazer alguma coisa por você. Então, num mundo onde as pessoas são egoístas a ponto de se cuidarem apenas de si mesmos, alguém que, vamos dizer, quebra esse ciclo e que vai e te ajuda, e te socorre, e te estende a mão, é importante que a gente saiba ser grato, que a gente expresse gratidão. E aí, de que forma você vai expressar essa gratidão? No ano passado, eu fui atender uma senhora, fui lá limpar a piscina dela e tal, não sei o que, daí ela me deu algumas dicas para manter a piscina limpa, ela ensinei assim o básico e ela conseguiu manter a piscina. E agora esse ano ela me chamou para agradecer. Pastor Fernando, obrigado e tal. Alguns nem sabem que eu sou pastor, mas outros sabem. Daí são os que me chamam de pastor Fernando, senão é o seu Fernando, ou enfim. E aí, muito obrigado, porque agora eu consigo manter a piscina e tal. Eu vou fazer um bolo, eu vou mandar para o senhor. Não precisa. Precisa, bolo, não precisa. Não, mas eu faço questão. Não, só não me faz de chocolate, então se quer fazer, né? Só não me faz de chocolate. Vou fazer. Eu quero mandar para o senhor, me endereço e tal. Mas o que é? Uma pessoa que é grata e que reconhece que alguém fez alguma coisa por ela e ela quer expressar gratidão de uma forma que ela soube expressar gratidão, fazer bolo. Fazer um bolo e me mandar. Estou esperando, a gente é cheio de bolo. Eu não posso nem perguntar ainda o bolo. Mas uma hora vem, né? Domingo que vem chega? Tu está sabendo quem é? Não sabia, isso foi transmissão aqui, filho do Espírito, Senhor, obrigado. Meu bolo vem. Meu bolo está vindo, vai chegar. Se eu quiser tirar foto, eu vou mostrar. Esse é aquele bolo, irmãos, Então, mas o que eu estou falando aqui? De uma pessoa que ser grata e expressar essa gratidão de uma forma que sabe expressar. De uma maneira que sabe expressar. E, afinal de contas, você estendeu a mão, todo mundo é egoísta, ninguém está nem aí para você. Onde é que foi que eu vi alguém dizendo, mas tu está lá, tu precisar de um socorro, precisar de alguma coisa, tu mora, ninguém te estende a mão para ti. Então, num mundo assim, onde alguém sabe te ajudar, você tem que ser grato, você tem que manifestar isso, reconhecer. Amém? 2 lições, seja generoso, seja grato. Agora vamos para a pesca maravilhosa. Pedro, conforme deixou-se, conforme os historiadores, tinha uma grande dívida para pagar. E aí Jesus então manda ele lançar a rede, enfim, acontece aquela pesca maravilhosa. Nesse relato, onde está a bênção nesse relato? Tem bênção aqui, amém? Amém? Onde que está a bênção? Onde tem bênção aqui? Aonde que a bênção é expressada aqui em todo esse relato? Vamos concordar, tem bênção, amém? Você consegue identificar onde é que tem bênção aqui? O que é a bênção? Quantidade de peixe? Quantidade de peixe? Quando ele chama para dividir? Ele chama para seguir ele.
querido? Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Foi o Pai. Uau, eu estou discípula, pastor. Sua aluna. Exato. Uau, temos uma pesca extraordinária. Uma quantidade de peixes capaz de quase afundar o barco. 2 barcos lotados. Uma venda extraordinária de peixes que talvez eles nunca tenham experimentado. Depois de uma noite inteira sem conseguir pescar nada, Jesus vai e expressa a sua gratidão. Tá, Pedro, tá, tu recebeu o barco agora, eu vou te retribuir. Uau, que legal quando Jesus retribui. Jesus é campeão em saber retribuir as coisas. Nunca ninguém vai dizer assim: ah, mas eu fiz tal coisa para Jesus e Jesus não me deu nada. Ah, meu filho, você não sabe de nada. Jesus é campeão em retribuir, Ele é campeão em nos devolver, e Ele nos devolve de formas extraordinárias. Aquilo que nós fazemos a Ele, por Ele, para Ele, e quando fazemos a Ele, por Ele, para Ele, Ele sabe nos retribuir. Então Jesus olha assim e está vendo, vou te dar um retorno agora. E aí Pedro vai lá, acontece a pesca, e o barco está cheio. Pedro não está sozinho, ele tem sócios, então ele não é sozinho no negócio. Então todas essas pessoas vão ser abençoadas, uma pesca extraordinária, um grande lucro. E esse é o momento em que alguém pode pensar assim: agora eu vou pegar essa grana e eu vou investir no negócio, agora eu vou pagar minhas dívidas, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Começa a imaginar, né? De repente você está lá, tem conta a pagar, tem coisa, entra um extra assim grandão, né? Um 14º salário, uma coisa inesperada, assim, que você não espera, né? Você que nem não ganha, não joga na Mega Sena, você ganha na Mega Sena porque não joga e ganhou. Foi o que Jesus fez para Pedro. Jesus foi lá e toma aqui, Pedro, esse é o teu prêmio. Mas aí termina aquela função, e aqui não diz se deu tempo de Pedro vender os peixes. Diz que houve a pesca. Diz que eles recolheram as coisas. Não é? Vamos lá no texto lá. Volta ali, acho que para o 9. Aí estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Aí tem aquele impacto, né? Porque primeiro não botaram fé nas habilidades de pesca de Jesus, e depois eles ficaram com vergonha. Assim, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas. 11. Então eles arrastaram os barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Então aqui eles não venderam o peixe. Toda aquela pesca extraordinária. E aí Jesus diz para ele impactado com aquela coisa louca que aconteceu, está ainda digerindo tudo aquilo. E aí Jesus diz: não precisa ficar impressionado com isso, mas agora é que vem bom. Ele diz para Pedro: agora é assim, agora tu vai ser pescador de homens. Agora tu não vai mais ser pescador de peixes, agora tu vai pescar homens. E aí Pedro agora precisa escolher qual é a pesca. É o peixe? É a pesca? É o lucro? É o ganho? É o recurso? É o investimento? Eles podiam talvez comprar outro barco, eles podiam contratar funcionários, eles podiam investir na empresa, eles podiam ampliar a empresa. A bênção era isso. O que ele entendeu que era a bênção? Pedro entendeu que a bênção era o quê? Seguir Jesus. A bênção é seguir Jesus.
A bênção não é a pesca. A bênção não é o milagre que Jesus fez. A bênção não é o que Jesus fez e o que Ele faz, que nos impressiona, que nos deixa assim impactados diante do que Jesus faz. Como eu contei semana passada, passaram-se 3 dias até que eu fui entender o que Jesus tinha feito. Quando eu fui entender, eu ficava matutando aquilo. Como é que eles erram o meu diagnóstico? Como é que eles erram dizendo que eu tinha infartado e não apareceu nada? Eu fiquei encucado com aquilo. Aí teve que vir Jesus me dizer: não, meu filho, não foi eu que te curei. Fui eu que te curei. Aí fui pesquisar e realmente tinha sido curado, porque não tinha uma outra explicação. Então Jesus, Ele vai realizar coisas extraordinárias na minha vida e na sua vida. O que Jesus já fez por você? Que formas extraordinárias Jesus já se manifestou em teu favor? Alguma cura, algum milagre, alguma provisão extraordinária, alguma ação extraordinária, algum mover que você chegou à conclusão depois: foi Deus que fez isso. Não há outra explicação, foi Deus que fez isso. Mas a bênção não são essas coisas. A bênção não é o que Jesus pode fazer. A bênção não são todas as coisas que Jesus já fez, todas as vezes que Ele já livrou, todas as vezes que Ele já socorreu. A bênção não é a pesca extraordinária, não é o bom negócio que você fechou, não é o grande negócio que você fez, não são as coisas que Ele te deu, que Ele te concedeu, que Ele te estendeu a mão. Não, nada disso é a bênção. A bênção é Cristo. A bênção é você estar em Cristo. A bênção é você tornar Cristo o teu desfrute, o teu desfrutar, o teu prazer. O que gera prazer em você? Agora no verão, está num lugar, numa água, numa piscina, numa praia, numa sombra, tomando chimarrão, comendo alguma coisa, comendo um churrasco, num lugar com ar-condicionado. O que te dá um prazer? Qual é o desfrute? E aí vem Cristo, Ele quer ser o nosso prazer, Ele quer ser o nosso desfrute. É o que diz em Salmos 1, se eu não me engano: bem-aventurado aquele que tem prazer no Senhor, prazer na lei do Senhor, onde as coisas de Deus elas não são pesadas, onde as coisas de Deus elas não geram um mal-estar, onde as coisas de Deus elas são feitas de forma prazerosa. Eu tenho prazer de servir ao Senhor, prazer de andar com o Senhor, prazer em saber que se eu clamar Ele vai me ouvir, prazer em saber que Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas não é o que Ele faz, não é o que Ele fez, não é o que Ele vai fazer, não é quantas vezes Ele vai nos surpreender nessa caminhada, mas o prazer é Cristo. Como a gente cantava aqui antes: Cristo, Cristo, o desejado de toda a terra, Cristo, o mais santo que há nos céus. É este que tem que ser, essa tem que ser a tua mentalidade, o teu pensamento de bênção. Não é o que Jesus vai ter que me dar alguma coisa para que eu entenda que aquilo ali é uma bênção, ou conquistar, ou ter alguma coisa, ou ter algum valor. Não se trata de ter, não se trata de possuir, não se trata de coisas terrenas, não se tratam de coisas materiais, não se tratam de uma pesca, de um barco, não se trata de uma forma extraordinária que Jesus conduziu a um lugar onde estavam os peixes no horário que eles não deveriam estar lá, no sol escaldante do verão de Israel, e eles vão lá e pela palavra do Senhor eles conseguem realizar uma grande pesca.
a bênção é Cristo. E Pedro, ele, em questão de segundos, tanto ele, quanto o seu irmão, quanto os filhos de Zebedeu, esses 4, eles abraçam o convite de Jesus. Ele não questiona assim, mas Senhor, mas agora que eu fiz essa grande pesca, o Senhor está me pedindo para largar tudo. Se o Senhor tivesse falado antes, que eu já não tinha nada mesmo, não tinha pescado, as redes já estavam limpas, era fácil decidir. Mas agora que eu estou aqui com todo esse lucro na mão, agora que eu estou com todo esse dinheiro na mão, o Senhor está pedindo para me largar tudo. Mas Pedro não, Pedro é falador, você sabe, né? Pedro é sanguíneo, ele é falador, ele fala sem pensar. Sanguíneo não tem filtro, você sabe, né? Você conhece alguém que é sanguíneo? Sanguíneo não tem filtro. Da cabeça vai direto para a língua, não, sabe? Não pesa, não pensa, né? O que o fleumático pensa 10 vezes para falar, o sanguíneo não pensa, ele fala e depois se vira com as consequências. Então Pedro ele era muito de falar, não Senhor, eu vou no teu lugar, não Senhor, eu vou morrer no teu lugar. Foi lá quando tentaram prender Jesus, ele puxou uma espada lá e tentou matar alguém. Mas aqui, Pedro, ele não foi sanguíneo. Aqui Pedro, ele em questão de alguns minutos, ele decidiu, recolhe tudo e vamos embora. Porque a bênção não é a pesca. A bênção é Jesus. A bênção é ter Jesus. A bênção é ter Jesus. Tinha uma canção muito antiga que dizia assim, quem tem Jesus tem tudo. Quem conhece? Deixa eu ver, os mais velhos na fé. Não nega sempre a pastora, a Lourdes, a Regina, a minha que nasceu na igreja. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, mas Deus que sabe, eu não levantaram a mão, mas sabe. A canção falava exatamente isso. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Porque quem tem Jesus, irmão, tem um cara que pode dizer, joga a rede para lá. Quem tem Jesus, se a gente for convidado para a tua festa, não vai faltar bebida, porque ele vai multiplicar, ele vai fazer um milagre, vai prover. Quem tem Jesus, na hora que precisar, ele multiplica o pão. Quem tem Jesus, na hora que precisar, ele ressuscita o morto. Quem tem Jesus tinha o péssimo hábito de estragar os velórios. Todo velório que ele foi, ele ressuscitava. Até o dele ele estragou, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Foram lá passar bálsamo no corpo, ele já estava, não tinha mais nada lá, já tinha saído do túmulo. Porque quem tem Jesus tem tudo. E você, num tempo onde as pessoas são acostumadas a ir a Cristo e fazer de Cristo assim uma negociação, e você entender que a bênção é ter Cristo e não as coisas que Ele pode fazer, você já está bem adiantado na sua caminhada com o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Coloque-se em pé no teu lugar. Primeiro, eu quero que você reflita sobre quantas vezes Jesus te socorreu. Quantas vezes Jesus te surpreendeu? Você lembra de alguma coisa que Jesus te surpreendeu? Você lembra de alguma vez que Jesus chegou assim, nos 45 minutos do segundo tempo, e aí você entendeu, foi Jesus. Foi Jesus. Você lembra disso? Você uma vez agradeceu a Ele por isso? Uma vez você disse para Ele, obrigado, Jesus. Que aquele dia, se o Senhor não tivesse chegado, naquele dia, se o Senhor não tivesse me alcançado, se o Senhor não tivesse entrado naquele carro, se o Senhor não tivesse entrado naquela mesa de cirurgia, se o Senhor não tivesse me protegido no trânsito, o que Jesus fez? O que Jesus fez por você? Eu lembro que
Nós morávamos em Santa Catarina e uma vez nós íamos à noite de Porto Alegre para Timbora, muito tarde da noite. E na época eles estavam duplicando o BR-101. Nós íamos ali pouco depois de Florianópolis, as pistas sem iluminação, escura, assim, não tinha feito ainda a sinalização. E nós batemos no buraco. Não estava identificado, a gente bateu no buraco, parou, eu e a pastora. Parei, desci, olhei, não tinha nada para olhar. Não sei por que eu desci para olhar, porque não dava para enxergar, o pneu era preto, o asfalto era preto, o carro era preto. Olhei, não vi nada, eu disse, vamos embora. Fomos embora. Chegamos em casa muito tarde, de madrugada. Aí no outro dia de manhã, eu disse, pastor, eu vou lá, uma mecânica, o mecânico veio o que houve com o carro, naquela batida e tal. Aí eu fui no mecânico, levantou o carro, botou lá naquele lixo, aquele negócio lá, no elevador, que leva carne. Aí ele me chamou, vem cá. Onde é que o senhor bateu com o carro? Onde é que aconteceu? Lá em Florianópolis, não sei, acho que dá uns 200 e poucos quilômetros de onde nós estávamos, de onde nós morávamos. Nós andamos mais de 200 quilômetros. Aí ele disse, o senhor botou todo esse caminho com essa barra assim? Eu disse, foi. Não pode. Eu disse, por quê? Porque ela está quebrada. O senhor não podia dirigir com esse carro com essa barra quebrada. O senhor não pode fazer o curso, fazer nada, a barra está quebrada. Ele mostrou lá assim, está quebrada ali, a barra da direção. Eu disse, não, eu olhei, não enxerguei nada e fui embora. Aí no outro dia eu estava trazendo para o senhor, eu até achei que não tivesse acontecido nada. Eu disse, não, a barra está quebrada e é impossível o senhor chegar em casa com a barra desse jeito. Então ali, Deus estendeu a mão. Deus nos guardou. Enfim, foi feito lá o concerto. E ali Deus estendeu a mão. O que Jesus já fez por você? Feche os seus olhos. Comece a tua oração agradecendo a Ele. Você deve lembrar de quantas vezes Jesus estendeu a mão para você. Quantas vezes Jesus interviu na tua vida. Se você está aqui hoje é porque Ele estendeu a mão. Comece agradecendo a Ele pelos milagres que Ele já fez na tua vida. Como você é grato por Ele. Como você é grato pelas coisas que Ele fez na tua vida. Agradeça a Ele por esses milagres, grandes ou pequenos. Às vezes em que uma oração foi respondida tão rápido, tão ligeiro, o Senhor interviu, o Senhor entrou em ação. E agradeça a Ele por você entender que a bênção é Jesus. A bênção é ter Jesus. A bênção é ter Cristo. A bênção é estar em Cristo. A bênção não são as coisas. A bênção não são os milagres. Por mais surpreendentes que sejam, a bênção não são as provisões. A bênção não são as multiplicações. A bênção não são os milagres. A bênção é Cristo. A bênção é ter Cristo. A bênção é ter Cristo. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nessa noite de celebração, de ceia. Que o nosso coração se encha de gratidão a Ti, Senhor. Que o nosso coração seja grato a Ti, Senhor. Por tantas vezes que o Senhor estendeu a sua mão e usou de compaixão e usou de misericórdia. Mas nós queremos dizer a Ti, Senhor, que nós entendemos o que Pedro entendeu. Nós entendemos o que Pedro entendeu, que a bênção é ter Cristo. A bênção é andar com Cristo. A bênção é seguir a Cristo.
A bênção e o prazer da nossa vida é Cristo. A bênção é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida e com Ele iremos governar. A bênção é Cristo, a herança é Cristo, o reino é Cristo. Tudo é por Ele, para Ele e para Ele. Senhor, que o nosso coração Ele aprenda a desfrutar de Cristo, a desfrutar da Tua presença e da Tua companhia, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é para sempre. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Todo tempo tu és bom. O meu coração, como eu amo seus caminhos. Você pode adorar o Senhor. Lindo Jesus, cante junto. Estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me perdoou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Seu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Seu amor é para sempre. Nós todos vamos celebrar a ceia, todos nós, todos os pequenos e grandes. Você vai ajudar nós? Pelo amor de Deus, nós tudo mesmo. Vamos lá então, todos nós vamos celebrar a ceia. Todos nós somos convidados. Nenhum de nós era digno. Nenhum de nós estava apto. Nenhum de nós poderia sentar-se à mesa com Ele. Nenhum de nós poderia ocupar um lugar à mesa com Ele. Mas Ele nos chamou. Ele nos convidou. Ele nos acolheu à sua mesa. Aleluia. Todos nós vamos celebrar a ceia. Aleluia. Se você quiser chegar perto de alguém para compartilhar a ceia, sair do seu lugar, fique à vontade. Veja se tem pão aí embaixo no seu cálice. Um tem pão, outro tem suco. E a esperança não se esvai. Todos nós vamos juntos celebrar. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite tão gloriosa, que nós temos a oportunidade de nos assentar à mesa contigo. Nós tomamos em nossas mãos este pão e este suco, e nós nos abençoamos agora, Pai.
Tu disseste na tua palavra, aquele que come da minha carne e que bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Hoje nós vamos verdadeiramente comer a carne e verdadeiramente vamos beber o sangue. Que cada virtude que o Senhor nos deu lá na cruz, que cada graça que o Senhor liberou a nós na cruz, através do derramar do teu sangue, do ferir do teu corpo, que possa manifestar-se sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você vai oferecer o pão, ou vai comer o pão. Você pode comer, está abençoado. E pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer. Jesus disse: isso é o meu corpo. Depois ele tomou o cálice e disse: isso é o meu sangue. Então você pode agora ou beber o cálice ou oferecer para quem você está dividindo a ceia. Beba. Se você quiser ajoelhar para orar, fique à vontade. Se você quiser sentar, se você quiser ficar em pé, esse é o momento teu com Cristo. É você em Cristo agora. É vencendo o diabo. Muitos motivos para você adorar o Senhor. Faça isso agora. Deixa os céus receber a tua adoração. Sua vida até a morte, provando e amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos Sim, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia. Uma só Obrigado, Senhor, por nos receber, por nos acolher, por nos convidar a sentar contigo à mesa. Ei, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Doce graça, Aleluia, Pai. Sim, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Um abraço aqui para pertinho de você. Aleluia. Sente aí, querido, nós vamos para o final do nosso culto dessa noite. Nós louvamos ao Senhor, a gente vai encerrar aqui a transmissão. E vamos partir para o encerramento do nosso culto.